O NASP Ciência é tudo de bom. Você concorda? Eu não sei se você já participou de algum trabalho de pesquisa, de você estar envolvido agora numa iniciação científica, se você está fazendo a graduação, em que faculdade que você está inserido. Talvez você esteja envolvido com algumas perguntas, com alguns questionamentos e esteja intrigado ali com uma equipe, com um grupo, com alguns professores orientando. Isso é bom demais, com certeza, não é mesmo? Talvez nesse momento você seja um estudante da pós-graduação, ou então você é uma pessoa que está olhando para tudo isso e dizendo assim, mas ciência, o NASP Ciência, o que significa tudo isso? Por que fazer um trabalho científico? Por que fazer uma pesquisa? Então eu convido você a entrar um pouquinho mais nesse mundo e participar, porque com certeza você tem muito a aprender e você pode sim colaborar com o avanço do conhecimento na sua região, no seu país, e a gente pode contribuir com essa nossa sociedade global, com certeza, e a partir daqui de onde nós estamos, no NASP Ciência, no Brasil. Como é bom a gente poder conversar um pouquinho agora sobre uma pesquisa em especial. E eu vou falar, eu acho que de tantos envolvimentos, não é, como professora, pesquisadora. Meu nome é Cristina, sou Cristina Zukovski Tavares e eu sou educadora de formação. Sou egressa aqui do NASP, fiz faculdade aqui e por muitos anos estive envolvida no mestrado, no doutorado, com a pesquisa na área de educação, formação de professores, sobre a avaliação educacional também, como um dos carros-chefes nas linhas de pesquisa. E sempre a gente fica realmente encantado com esse mundo. Depois a gente começa a trabalhar, depois do doutorado, do pós-doutorado, a gente continua trabalhando com os estudantes, com os graduandos, com os mestrandos. A gente participa de bancas fora do nosso espaço e a gente vai discutindo e conhecendo esse universo de tantos questionamentos, de tantas pesquisas diferentes e da possibilidade que a gente tem de conhecer novas coisas e da possibilidade que a gente tem de avançar a ciência, de avançar a tecnologia, de avançar a inovação e a possibilidade de produzir novos construtos, de trazer solução para problemas, porque às vezes a gente vai estar colaborando ali com algum problema muito simples da comunidade onde eu estou inserido. E uma pesquisa, com certeza, ela pode trazer vida para aquele local também. Há muitos formatos, há muitas maneiras de se fazer pesquisa. E a gente pode procurar os professores, aqueles que vão estar nos orientando, os pesquisadores, e a gente pode estar lendo e conhecendo outras investigações para que esse mundo comece a fazer parte da nossa vida também. Desafios profissionais em tempos de Covid-19, caramba, estava começando a pandemia o ano passado. 2020, eu digo nós porque é uma pesquisa coletiva, é uma pesquisa de caráter interdisciplinar. Nós somos um grupo interprofissional, Cristina, Derson, Tiago. Somos de áreas profissionais diferentes, isso traz riqueza para a nossa pesquisa, para o nosso olhar, para o nosso entendimento da situação-problema que se coloca. Derson, da área da administração, também teólogo, também formado em ciências contábeis. Tiago, da área da psicologia, da filosofia. Cristina, educação. E ali nós formamos uma equipe de pesquisa. E vem aquele primeiro questionamento, quando a gente começa a estar nas nossas casas, porque nós todos fomos afastados assim de forma abrupta, ninguém foi preparado para isso. E de repente a gente começa a pensar não apenas em nós mesmos, mas como é que os trabalhadores de forma geral, como nós pesquisadores, trabalhadores da educação, como nós fomos para as nossas casas
de repente. E um cenário de pandemia de Covid-19 que se alastrou não só no nosso país, mas no mundo inteiro. A gente, de uma hora para outra, a partir do mês de março de 2020, começou a viver um cenário totalmente diferente. E aí, a partir da chamada, um dos colegas disse assim, vamos pensar um pouco nos trabalhadores e o que está acontecendo? E então nós começamos a nos debruçar, a pensar melhor qual seria essa problemática que a gente estava trabalhando, qual seria a nossa pergunta principal para a gente então seguir em frente. E aí vai. E eu digo ainda para vocês, hein? É muito melhor quando a gente pode pesquisar não apenas sozinho. Pelo menos um orientador você terá, com certeza, não é? Então vamos à pergunta. A pesquisa responde a qual pergunta? Qual foi o questionamento principal? Quais são os principais desafios? Quais são as problemáticas centrais enfrentadas pelos trabalhadores brasileiros, não é? Trabalhadores brasileiros acima de 18 anos, com mais de 1 ano de trabalho profissional, quais são os principais desafios que eles estão enfrentando, que eles estavam enfrentando no início da primeira onda da pandemia do Covid-19. E assim se configura o objetivo central da pesquisa, analisar desafios profissionais em contexto de isolamento social na primeira onda da pandemia de 2020. Quando a gente tem, então, um grupo de trabalhadores indo para suas casas e um grupo de trabalhadores na linha de frente do cotidiano difícil de pandemia enfrentado por cada um deles. Por que isso é relevante para nós pesquisadores, para nós professores, para nós que estamos iniciando hoje iniciação científica, ou para alguma pessoa que esteja pensando ainda em começar a participar de um grupo de pesquisa, de um grupo de estudos. Pensar nessa relevância, a gente pode imaginar, a gente pode situar inicialmente uma justificativa de natureza social muito grande, muito extensa. Pensa, a gente tem mais de 3 bilhões de trabalhadores no mundo como um todo. E praticamente todos eles, olha, 4 em cada 5 pessoas foi tremendamente afetada já no início da pandemia, nas suas condições originais de trabalho. Agora, se eu pensar em alguns trabalhadores em específico, alguns profissionais, como os profissionais da educação, mais quase 2 bilhões de alunos fora da escola de forma também muito rápida e que ninguém estava preparado para o enfrentamento dessa nova realidade. Milhões de professores no Brasil, quase 3 milhões de professores tendo que enfrentar essa realidade, 50 milhões de estudantes da educação básica, mais de 8 milhões de estudantes do ensino superior, de repente precisam checar a sua internet, precisam pensar no ensino remoto. E isso nós estamos falando na realidade da escola, que os profissionais da educação enfrentaram. E os profissionais da saúde, só o Sistema Único de Saúde são quase 4 milhões de trabalhadores que precisaram também enfrentar realidades diferenciadas. Então, há uma justificativa social de trazer respostas para esse grupo como um todo. Respostas ainda pequenas, porque a gente faz uma investigação e nós conseguimos ali trazer um corpo de dados de um grupo específico de pessoas. Não vou, quem sabe, conseguir e não conseguiremos, enquanto equipe, trazer tantas generalizações como poderiam ser feitas, mas se nós unirmos os esforços e tivermos um número maior de levantamentos, de estudos, de pessoas se debruçando e buscando alternativas, isso realmente sempre é muito positivo. E a gente cada reunião, cada encontro, olha,
confesso para vocês, cada encontro entre nós pesquisadores, a gente via que isso se justificava socialmente, isso se justificava institucionalmente para diferentes organizações com os seus empregadores, sejam elas de saúde, educação ou muitas outras mais. Mas isso também se justificava para nós, enquanto pessoas, enquanto ser humano, se justificava para nós que estávamos ali aprendendo em conjunto, entrando em contato com outras pesquisas já realizadas nessa direção, lendo, debatendo resultados e comparando com o que nós estávamos começando a pensar em levantar com o nosso grupo. O método foi um estudo exploratório inicial, transversal, não é? Realizado em um determinado tempo e espaço. O perfil de participantes, claro, tinham que ser pessoas que trabalham acima de 18 anos, que estivessem já envolvidos para que eles, com a experiência profissional, para que fossem capazes de tecer uma pequena avaliação sobre o seu campo de trabalho agora, na situação da pandemia. E esse survey foi disponibilizado pelas redes sociais, cada um consentiu então em participar, Facebook, LinkedIn, que já é uma rede de trabalho, WhatsApp, e-mail e por outras ferramentas onde eles ali acessavam o instrumento construído por meio do Microsoft Forms. O tempo médio de preenchimento ficou entre 17 e 20 minutos. E esse link foi aberto entre 21 de maio a 28 de maio de 2020. E todos nós fomos nos esforçando e chamando pessoas e da rede de contatos. E aí vai aquele networking ou aqueles que você conhece, esses enviam para outros, às vezes os próprios estudantes ou alunos ou outros pesquisadores encaminhavam para outros colegas. E assim a gente teve a possibilidade de ir expandindo a realização e o preenchimento dos nossos dados. Esses dados foram depois planejados para serem trabalhados no software Stata versão 15.0 e assim gerando dados tanto da estatística descritiva como outras análises multivariadas que foram elaboradas para alguns papers em específico e para alguns artigos que foram apresentados e levados também para congresso. Quais foram os resultados? Há muitos resultados que podem ser analisados. A gente pode fazer uma primeira construção e a nossa primeira análise enquanto grupo, a gente comemorava cada novo respondente, porque isso ia trazendo outras conclusões que a gente podia tecer ali com relação ao instrumento, não é? Um instrumento amplo, que tinha ali aspectos para levantar dados sobre o estresse profissional, sobre a atividade das pessoas agora em home office, as características socioeconômicas de cada uma delas e outros dados também referentes a algumas categorias específicas. Então, vamos fazer perguntas direcionadas só para o profissional da educação, só para o profissional da saúde. E esse conjunto de dados, como outros também, será que a liderança de cada uma das organizações vai ter algum tipo de influência, a espiritualidade nesse ambiente de trabalho, o voluntariado que essas pessoas estão realizando ou não. Assim, muitos componentes foram sendo agregados e as pessoas ali respondiam a esse instrumento como um todo, que depois vão ser desmembrados os resultados em alguns painéis que a gente vai deixar aqui. Os respondentes, eles, de forma geral, olha, 949 é quando a gente fez o primeiro recorte ainda antes do final da semana, quando esse link estava aberto. Depois nós chegamos em mais de 1.140. Dos 949 respondentes, 39 anos foi a média de idade deles. Predominou o sexo feminino, casados, alguns com filhos em idade escolar, 36%, 37% com cargos, assumindo cargos de liderança nas suas organizações, uma renda média entre R$ 3.600 a R$ 6.000. Era um grupo com uma escolarização alta,
Então, 71% deles com pós-graduação, ensino superior e pós-graduação lato sensu, e quase 30% deles também com pós-graduação stricto sensu, até porque também muitos dos nossos colegas, professores e outros pesquisadores de universidades colaboram com a pesquisa. Com 5 anos de experiência profissional, e mais até do que 5 anos de experiência profissional foi a média que nós tivemos, e de início já foi possível ver que pouco mais de 20% desses participantes tiveram alteração na carga horária ou na sua faixa salarial. 4% deles também perderam o seu trabalho. E nós tivemos um pouquinho mais da metade, 51,4%, deslocados agora para as atividades de home office. E o relatório, ele priorizou alguns recortes analíticos. A partir das perguntas que nós realizamos, que foi uma escala Likert, não é? Essa escala Likert tinha 4 possibilidades, né, alternativas de respostas, que era concordo, discordo, concordo totalmente e discordo totalmente. Mas o participante também tinha a opção assim, olha, não tenho nenhuma opinião sobre esse assunto. Ele podia também se posicionar dessa maneira. Ou também havia a possibilidade de ele não responder e deixar em branco. Nós organizamos os resultados a partir de painéis. O primeiro deles foi discutir home office, produtividade, identidade profissional durante a pandemia do Covid-19. Nesse painel em específico, as principais conclusões relacionadas com a produtividade, com a identidade profissional e também com a dificuldade do conflito de você trazer agora o seu trabalho para dentro da sua casa e muitas vezes as funções diferenciadas que cada um precisa exercer em casa. Então, isso é trabalhado ali e foi levantado pelo grupo como problemáticas a serem pensadas. Quando esses profissionais tinham uma equipe de trabalho à distância, que gostavam de trabalhar com eles à distância, isso atenuava e tornava então esse home office um pouco mais produtivo e a pessoa também se sentia com a sua profissionalidade, com a sua identidade profissional resgatada, como se eu estivesse no meu trabalho de verdade. E também o apoio da família, o suporte familiar é muito importante, tanto para essa relação de conflito, casa e escritório, trabalho e outros, então, modalidades de trabalho que são levadas para dentro das próprias casas. Mas esse teletrabalho começa, então, a ser apontado como uma tendência para depois permanecer como uma forma de trabalho, pelo menos de maneira parcial, num contexto pós-pandemia. No painel 2 de resultados, a gente pode falar dos desafios enfrentados por profissionais da saúde, não é? Por esse exército que está aí à frente da pandemia. Mesmo assim, a gente tem mais de 40% deles continuaram, claro, trabalhando no seu contexto cotidiano. Por que eu digo 40%? Nesse nosso recorte de pesquisa, com mais de 1.000 respondentes, nós tivemos 239 participantes que eram profissionais da saúde. E desses, com certeza, alguns deles estavam em teletrabalho e outros eram profissionais da saúde vinculados ao ensino para as ciências da saúde. Então, nós tivemos desse corpo de respondentes 40% que estavam no trabalho. E esses, no trabalho, enfrentavam alguns desafios, porque a exigência de trabalhar com competências e habilidades cada vez mais exigentes para atender esse trabalho no contexto de pandemia era muito forte. Então, muitos deles colocaram que altas habilidades profissionais eles estavam tendo que exercer nesse período. Mas é muito bonito de presenciarmos que quase 100%, 95% deles disseram que sentiam de verdade que o trabalho deles nessa linha de frente ou no teletrabalho, eles tinham uma missão a desenvolver.
Eles estavam completamente engajados com o sentido da organização da qual eles faziam parte e com um objetivo maior que dá sentido para a nossa vida. E esses profissionais, infelizmente, não sei se por falta de tempo, pelo estresse de todo o dia a dia enfrentado no cotidiano da pandemia, mas 70% deles falaram que não estavam podendo realizar atividades físicas. Apenas 10% estavam envolvidos e 10% desse grupo também tinha a possibilidade de talvez ter mais contato com a luz solar. Então, alguns detalhes foram descritos por esse grupo até como talvez o que para eles era mais difícil. Para eles é mais difícil, não é o trabalho, o peso que eles têm a enfrentar todo dia durante a pandemia, mas é enfrentar a dor e a morte de colegas ou de pacientes. Aí, mais uma vez, a importância das organizações olharem para cada um desses grupos profissionais, as categorias profissionais em específico, e para atender melhor às suas necessidades. E muitas das organizações providenciaram algumas medidas de apoio e de suporte, em especial, para esses seus trabalhadores. 317 profissionais da educação participaram também dessa pesquisa. E é interessante que eles também colocam muitos dos desafios que eles ali estavam passando, enfrentando nesse período. E nessas respostas padronizadas que nós tínhamos ali colocado a opção para eles, a dificuldade para trabalhar em home office foi muito grande dentre os profissionais da educação. Vejam, 3% só desse grupo já havia trabalhado em home office antes da pandemia. Então, os profissionais da educação, de maneira geral, isso foi uma atividade completamente nova e com o desafio agora da conexão, de você saber fazer todo o enfrentamento, de você lidar com a tecnologia, de você pensar todo um novo planejamento de aulas agora para o ensino remoto. Então, alguns receberam um apoio, né, um suporte institucional imediato, outros mais demorados e, claro, pensando, alguns trabalharam a partir da própria escola, mas a maior parte deles estavam nas suas casas. A gente teve desses, a maior parte dos que responderam, os profissionais da educação, eram professores mesmos. Quase 70% eram professores, 11% gestores da educação. E aí também outros participantes que trabalham também no ambiente educacional responderam ao inquérito. E é interessante ver que dentre os profissionais da educação houve um grande aumento de pessoas participando de voluntariado nesse período. Olha, interessante, não é? Até o dobro maior do que os próprios profissionais da saúde. Então, um grupo grande de profissionais da educação começa a se envolver com atividades para o bem dos outros, não é? O serviço em prol de outras pessoas. Agora, a sua principal função, a profissionalidade docente, o ensino remoto, aí começam a aparecer as grandes dificuldades de acesso à internet. E aí eu digo, o acesso à internet, por mais que a gente tenha hoje o IBGE coloque que desde 2018 que 80% das famílias brasileiras então possuem o acesso à internet, a gente tem ali, a maior parte tem o acesso apenas num pequeno celular. Então, há um número bem menor de computadores dentro das casas das famílias. E claro que os professores também, eles também passam por dificuldades e até destaco, às vezes, o que acontece com relação à resposta de renda, menos de 55% desses que responderam tinham a renda abaixo de R$ 3.600 e na nossa pesquisa como um todo dos profissionais, a média ficou entre R$ 3.600 e R$ 6.000. Então, nós temos ali a necessária
intenção que precisa haver cada vez mais de que valorizar o profissional da educação, as suas condições de trabalho e a sua formação para aquilo que precisa ser desenvolvido. Então, os materiais que ele vai precisar ter à disposição para que o ensino remoto possa acontecer. Então, é uma reflexão que, claro, fica para todos os participantes. E, olha, é interessante que, por mais que fosse complexo esse trabalho nesse período, mais de 50% deles estavam absolutamente entusiasmados para aprender novas metodologias. E isso chamou, claro, a nossa atenção. Então, o interesse de aprender e de ter formações para o trabalho no ambiente online. O painel 4 trata do voluntariado como atenuante do estresse profissional. E, mais uma vez, destacou e foi observado pelos respondentes de maneira geral que aqueles que estavam envolvidos, e houve um pequeno crescimento de atividades voluntárias, do desejo de servir e ajudar outras pessoas durante a pandemia, aqueles que se envolveram nessas atividades, eles tiveram uma pequena redução no seu estresse profissional. Então, ajudar o próximo, colaborar com as outras pessoas, cooperar, faz bem. Fica aí a dica. O painel 5 trata da espiritualidade nas organizações como atenuante do estresse. Então, observou-se que a gente constatou nos resultados também que as organizações que realmente prezavam pela espiritualidade, prezavam pelos valores, pelo sentido de propósito e significado da vida ali de cada um desses seus colaboradores, eles, em geral, essas organizações, elas estavam tomando mais medidas de apoio e de suporte para esses seus colaboradores, para os trabalhadores da qual eles faziam parte. E a espiritualidade também se mostrou como um atenuante do estresse profissional que as pessoas passam ao longo da pandemia, pelo sentido de propósito na vida. Abdal et al. E Koenig et al. Definem até a espiritualidade como essa busca de sentido maior que as pessoas tentam encontrar para a sua existência, todo esse significado e esse propósito. E o quanto esse valor pode, então, contribuir com esse espectro tão difícil e complexo da vida durante e do trabalho, não é? Em contexto de pandemia. A gente pode pensar em muitas considerações finais, não é? A gente pode pensar que a modalidade home office, ela veio para ficar e em maior ou menor escala, assim como acho que 10% dos participantes dessa pesquisa já estavam trabalhando em home office, possivelmente após a pandemia ou no novo espaço, no novo mundo que a gente vai estar vivendo a partir daí, essa modalidade com certeza vai se configurar de maneira diferenciada. O teletrabalho, a possibilidade de exercer a telemedicina, os atendimentos online, o ensino híbrido agora combinando as aulas remotas com também esse contato e o ensino presencial, porque com certeza o isolamento social nos ensinou o quanto que é importante nós estarmos também juntos. Isolados, a gente viu que eu posso trabalhar, eu posso maximizar a minha produção, eu posso gostar de trabalhar com o outro, eu posso sentir bem-estar pela flexibilidade de trabalho e de talvez fazer algumas tarefas em alguns momentos do dia que para mim em especial ou para você são mais produtivos, mas o estar junto, o coletivo, o quanto isso também é importante e essencial. E nesse contexto atual que a gente ainda vive de pandemia, no contexto pós-pandemia e no que a gente continuar vivendo daqui para frente, fica para nós uma palavra de esperança, de que por meio da pesquisa a gente pode sim contribuir
com um pensamento muito mais sistemático, muito mais regrado, a gente pode pensar em soluções melhores. Quando o professor aponta aqui na pesquisa que muitos alunos já no início da pandemia estavam ausentes no ensino online, a gente pode pensar em outras estratégias que podemos ou não estar acionando. O que nós podemos estar fazendo para colaborar com esses profissionais nas suas diferentes categorias, aonde quer que eles exerçam a sua profissionalidade, para que eles continuem se sentindo profissionais, para que eles continuem se sentindo parte de um grupo, para que eles continuem contribuindo consigo mesmo, com a sua família, com a sociedade de perto e também com a sociedade global. E eu tenho certeza que vocês também vão continuar contribuindo. E se você quiser conhecer um pouquinho mais e de forma mais detalhada da nossa pesquisa, está aqui o nosso compromisso social de partilhar com vocês por meio da Unaspress. Está aqui também toda a colaboração, né, do UNASP e de outros parceiros, né, nessa pesquisa. Está aqui o nosso grupo de pesquisa em tese interdisciplinaridade em saúde e educação. E está aqui um dos resultados do nosso trabalho e que com certeza vai ficar disponível para o acesso daqueles que desejarem de maneira digital. Desafios profissionais em tempos de Covid-19. Procure então o nosso trabalho e depois, quem sabe, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso e sobre a sua pesquisa, porque o UNASP Ciência está aqui. E agora o convite é para você que quer participar do UNASP Ciência. Tem aí o link na tela, entra aí, clica aí, se envolve, conhece um pouco mais do trabalho, participe junto, envolva-se em uma dessas pesquisas. Você pode entrar um pouco mais para o mundo científico, você pode fazer pesquisa junto com outros colegas, com pesquisadores, com professores. Então, o UNASP Ciência é uma porta aberta para você também.